Olá, Legião do Medo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe mais uma história perturbadora. Daquelas que começam estranhas e terminam deixando você se questionando se sobreviveria na pele de algum dos personagens. Eu poderia e quase coloquei o título desse vídeo de O Jogo do Celular 3. Então já põe os fones de ouvido, apague as luzes e se prepare, porque tenho certeza que vocês vão curtir demais essa creepypasta. Mas antes da gente começar, já vou pedir rapidamente o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento do canal e faz o YouTube entregar essas histórias para mais pessoas que talvez ainda não conheçam o canal. E no final do vídeo, eu quero que você comente se, assim como eu, acha que essa história daria um bom filme, porque honestamente, eu acho que sim. Agora, antes da história começar, eu preciso mostrar uma coisa que descobri já há alguns meses e sem exagero nenhum. Vem transformando minha vida e eu quero compartilhar com vocês para que mude a vida de vocês também. Principalmente de quem quer estudar, aprender uma profissão, ganhar dinheiro online ou evoluir sem gastar uma fortuna em cursos absurdamente caros. Existe uma plataforma chamada A Chave da Internet. E basicamente ela reúne um dos maiores acervos digitais que eu já vi. São milhares de cursos, materiais, ferramentas e conteúdos organizados tudo na nuvem, tudo separado por categoria. E não é qualquer curso aleatório não, hein? Tem cursos de marketing digital, programação, edição de vídeo, criação de conteúdo, design, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e meu favorito, programação neurolinguística. Também há cursos de negócios, concursos, finanças, idiomas, cursos profissionalizantes e muito mais. Tem literalmente conteúdos que vários gurus da internet cobram centenas ou até milhares de reais e já estão disponíveis lá dentro. Cursos de criadores famosos, acervos gigantescos de estudo, mais de 12 mil e-books, packs de vídeos virais, cortes prontos de séries, filmes, podcasts, pronto para você monetizar, artes prontas para o seu negócio, ferramentas de design e até mais de 10 mil jogos retrô. E quer saber qual é o mais absurdo? Tudo continua sendo atualizado constantemente. Ou seja, um guru aí que você admira lançou um curso e você não teve a condição de pagar, se você acessar a chave da internet, você vai conseguir acessar o curso dele pagando muito mais barato. É tipo um gigantesco Netflix do conhecimento e de recursos digitais. E diferente de várias plataformas por aí, você não fica preso a uma mensalidade eterna. Você paga uma única vez e o acesso é vitalício. Sinceramente, quem trabalha com internet, criação de conteúdo, estudos ou quer mudar de vida, precisa conhecer isso. A Chave da Internet Exposed 2.0 por apenas R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90, mais barato que uma pizza. Você vai ter acesso a tudo isso e muito mais. Então, se você está a fim de melhorar de vida, o link vai estar na descrição e no comentário fixado. Agora, apague a luz, coloque os fones de ouvido e vamos para a história. Olhei para meu celular, confuso. O resto da turma estava totalmente imerso na partida de banco imobiliário. Juro por Deus, se você cair no estacionamento grátis, eu te mato, idiota, disse Evelyn. Ravi sacudiu os dados nas mãos. Vamos lá, eu só preciso de um 4. Ele o jogou no tabuleiro. Puta merda, resmungou. Provavelmente vão me ferrar como sempre. Eu tentava entender. Apenas uma única palavra na minha tela. Texto preto sobre o fundo totalmente branco. Uma fonte de aparência clássica dizia: esconda-se. Toquei impacientemente naquele retângulo preto. O texto não sumia. Ei, Jay! Evelyn chamou, com aquele tom de professora pegando o aluno no flagra. Você está muito viciado nesse celular. Joga um pouco de jogo de tabuleiro como um adulto normal, por favor? Ah, é. Desculpa. Mais alguns toques desesperados na tela. Então, comecei a segurar o botão de ligar e desligar por um bom tempo. Com a mão livre, peguei os dados, tirei um 3 e caí na companhia ferroviária. Depois de 2 segundos de reflexão... Ah, eu não quero comprar. Foda-se as ferrovias, eu disse. Claro que não éramos animais.
Se alguém não quisesse comprar uma propriedade, tudo bem. Regras da casa. Voltei ao meu celular enquanto Hiro, à minha esquerda, jogava os dados e se preparava para arrastar seu lamentável peão pelo início e coletar seus $200. 1 minuto com o botão de ligar pressionado e não mudou nada. Contemplei em pegar o notebook de Ravi emprestado para pesquisar que porra era aquilo. Senti o apartamento tremer, mesmo que por uma fração de segundos, como se estivéssemos à beira de um terremoto. Eu me encolhi. O ruído de fundo da TV, algum episódio aleatório de Dexter, desapareceu, substituído por um leve chiado de estática. Ravi foi o primeiro a se levantar. Ele começou falando devagar, como que para não zicar. Espero que não seja um terremoto, não foi um terremoto. Ele examinou a TV, confuso com a falta de sinal. Checou os fios. Não pode ser o disjuntor. Não tenho muita coisa ligada. Tenho? Eu lutava com o estado lamentável e provavelmente hackeado do meu celular. E aquela única palavra estranha me encarando. Esconda-se. Caramba, que porra é essa? Ouvi Hiro dizer, meio rindo. Levantei a cabeça. O que foi? Perguntei, vendo Hiro virar o celular para mim. A tela inicial dele também tinha sido substituída por um texto preto sobre um fundo branco. Esconda-se. Evelyn, avessa à tecnologia como ninguém, tinha percebido essa pausa como uma chance perfeita para responder às mensagens antigas. Que porra é essa? Ela perguntou. O que é isso? Vendo minha expressão confusa que beirava um semblante carrancudo, ela virou o celular e me mostrou o estrago. Era o mesmo no celular dela. Comecei a ficar um pouco nervoso. Ravi, cadê seu celular? Perguntei. Está por aí em algum lugar. Ele respondeu, ainda mexendo nos fios da TV. Provavelmente, sem relação com suas tentativas, a TV voltou à vida, a luz vermelha de energia na base piscando firmemente. Uma mensagem simples agora aparecia na tela grande. Esconda-se? Ravi perguntou, pegando o controle e apertando os botões para voltar à Netflix. Mas nada funcionava. Cara, eu disse. Ele se virou e eu mostrei meu celular. Hiro e Evelyn mostraram os deles. Isso... Ele olhou de volta para a TV, depois para nós de novo. Peraí, como isso é possível? É tipo um alerta da Defesa Civil? Hiro perguntou. Quer dizer, acho que sim, mas aquilo é uma notificação. Isso aqui tá dominando a tela inteira. As sobrancelhas de Ravi se franziram. E em hardware diferente ainda por cima. Seria um hack? Perguntei. Ele deu os ombros. Meio esquisito para um hack, não? Experimento governamental? Hiro questionou. Um pensamento me ocorreu. Fui até a varanda, abri a porta deslizante e pisei nela. Observei a cidade do apartamento de Ravi no 14º andar. Nos prédios vizinhos, a maioria dos apartamentos tinha as persianas abaixadas e as cortinas fechadas. A vista, porém, estava desimpedida. Senti-me como o cara de janela indiscreta, observando os vizinhos, estranhos, confinados, olhando perplexos para seus celulares, para seus computadores. As laterais das TVs embutidas na parede, mal visíveis para mim, exibiam o mesmo fundo branco com o texto. O que eu estava vendo? Todos estavam vendo a mesma mensagem. Os outros se juntaram a mim na varanda. Seja o que for, está acontecendo pelo menos neste quarteirão inteiro, eu disse. Olhei para as ruas da cidade. A maioria das pessoas lá embaixo estavam numa espécie de padrão, paralisados, cabeças fixas em seus aparelhos. Acho que não temos como ligar para a polícia, disse Hiro. Tenho certeza que eles já sabem. Talvez seja só esperar que consertem. Eu assenti, mas percebi que Evelyn estava um pouco perturbada, seus pensamentos forçando um peso magnético em seu silêncio. Algum palpite?
Perguntei. Quer dizer, acha que a gente devia fazer isso? Ela perguntou. Fazer o quê? Nos esconder. Esconder? Onde? Não sei. Quer dizer, já estamos no meu apartamento. Tenho certeza que é bom o suficiente, não é? Uma pausa. Não vamos perder a cabeça, Ravi continuou. Isso é uma loucura, mas não é, quer dizer, não é tipo, esconda-se, de verdade, não é? Hiro estalou os dedos. E se for um marketing viral, tipo pra algum filme? Hiro era a leveza necessária, mas não intencional. Hackear nossos celulares e não podermos usá-los? Não sei se isso está no escopo da Lionsgate, cara, eu disse. Então, virei a cabeça para Evelyn. Então, nos esconder? O brilho em seus olhos era mais do que um sinal de que ela já havia se alinhado com a lâmpada que se acendera em sua cabeça. Ela voltou para dentro e começou a explorar o apartamento de Ravi com cuidado. O que você está fazendo? Ravi perguntou, seguindo-a. Hiro e eu acompanhamos. Não me importa se vamos parecer idiotas. Pode ser um aviso. Talvez algo esteja acontecendo. Ela disse. Estamos numa caixa, dentro de uma caixa basicamente, disse Ravi. Estamos bem, Eve. Mas a porra do negócio. Ela fez um gesto para a TV, depois para o próprio celular. Diz para nos escondermos. Talvez seja literal assim. Ela continuou a procurar, finalmente se decidindo pelo guarda-roupa deslizante no quarto de Ravi. O melhor que ela conseguiu encontrar nos aposentos de 60 metros quadrados. Eu vou ficar aqui, a menos que ache algum lugar melhor. Evelyn, Ravi enfatizou. Ela se enfiou por entre as roupas penduradas e se espremeu para o lado para fazer espaço. Eu vou fechar a porta logo, e se vocês forem mesmo meus amigos, vão se juntar a mim. Um silêncio constrangedor. Até que Hiro se manifestou primeiro. Quer dizer, acho que é bom estar seguro, não é? Ele foi em frente. Hesitou por um segundo, depois se comprometeu a entrar. Vocês terão luxo de mim pra sempre se eu estiver sendo burra. Todo mundo ganha, ela disse, enquanto Hiro se espremia ao lado dela. Um argumento convincente, sem dúvida. A contragosto, eu a segui, me enfiando ao lado das roupas sociais de Ravi. Ainda havia espaço para ele dentro do próprio armário. Puta que pariu! Ele cedeu, entrando por último, deslizando a porta para fechar e mergulhar tudo na escuridão. Voltei ao meu celular. Ainda aquela fonte clássica. Ainda aquela ordem. Por quanto tempo temos que ficar aqui? Ravi perguntou. 5 minutos, ela disse. Rafs, ele resmungou. E então, ficamos imóveis por um tempo. Tic-tacs distantes do relógio na sala diminuíam um pouco a pressão arterial. Tudo parecia bobo, meio divertido. Lembram quando fomos acampar em Sunlight Groves? Hiro perguntou. Sunlight Gramping, Ravi corrigiu. A Eve achou que tinha visto um urso. O urso e seu filhote. Hiro riu. Estava escuro. Parecia pra caralho com um urso. Ela disse, rindo também. Eu ouvi barulhos também. Ursos em Sunlight Grampling. Ele repetiu, o pedaço de árvore mais triste da América. Gente, calem a boca. Estamos aqui, então vamos levar a sério a brincadeira antes que a boneca da invocação do mal nos pegue, disse Ravi, surpreendentemente sem amargura. Mantivemos nossas bocas fechadas por mais 1 minuto. Olho no meu celular de novo. Esconda-se. Tudo sem sentido, na verdade, mas de um jeito que começava a me deixar cada vez mais desconfortável. O que acham que é? Hiro sussurrou. Sacudi a cabeça. Evelyn deu de ombros levemente. Ravi inspirou fundo antes de falar. Obviamente é algo sofisticado. Ele disse com voz baixa. Tipo, sim, é obviamente alguma coisa. Acenei com meu celular. Todo o meu dinheiro tá nesse celular e
Agora ele está basicamente inoperante. Estou ferrado. Eles vão dar um jeito, disse Ravi. De repente, batidas fortes na porta do apartamento ressoaram como um trovão. Ei! Uma voz chamou, abafada pela parede. Ravi? Você está aí? Evelyn se encolheu. Quem é? Um Skinwalker, obviamente. Ravi respondeu. Brincadeira, é a minha vizinha, Mônica. Evelyn esticou o braço por cima de Hiro para puxar a manga de Ravi. Você tem certeza? Sim, eu provavelmente deveria atender. Você disse 5 minutos. Mas eu estou sendo um vizinho bem escroto agora. As batidas persistiram, assim como as palavras. Estou com uma coisa esquisita no meu celular. No do Brad também. Tá dizendo... esconda-se. Na TV é a mesma coisa e no computador também. Eu não sei como entrar em contato com ninguém ou o que fazer. A vizinha continuou a tagarelar. Ravi soltou um sopro pelo nariz. Certo, isso é ridículo. Eu vou... Não! Evelyn disse. Mas então, de repente, nós todos paramos. Senti algo. Algo muito real. Nenhuma batida mais. Pelo menos eu não conseguia ouvir nada. Nem o tic-tac do relógio, nem o leve farfalhar de nossas roupas. Era como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Como se houvesse uma presença bem do lado de fora do armário. Então, a pontada de estática no meu ouvido antes que eu pensasse. Seja o que fosse, a sensação se dissipou. O som retornou e eu lancei um olhar furtivo ao meu celular. A palavra esconda-se tinha sumido e em seu lugar estava minha tela inicial. O silêncio entre nós 4 era desconfortável. Vocês sentiram isso? Evelyn finalmente sussurrou. Ninguém disse nada. Ravi estendeu o braço mais uma vez para abrir a porta, mas suas mãos tremiam. Você consegue? Sussurrei. Acho que estamos seguros. Ele se recompôs, parecendo estar cruzando algum tipo de limiar interno. Ele puxou a porta para o lado, revelando o quarto exatamente como o tínhamos deixado. Nós absorvemos a cena. Eu vou atender Mônica, ele disse com pouquíssima energia na voz. Levantando-se e saindo do quarto sorrateiramente, o resto de nós o seguiu, parando na sala enquanto ele continuava até a porta. Fui para o Twitter e pesquisei esconda-se e ordenei por mais recentes. Evelyn, enquanto isso, pegou o controle da mesa, ligou a TV, agora sem a mensagem de esconda-se, e navegou pelos canais da Roku. O que está procurando? Hiro perguntou. Só um canal ao vivo, eu acho. Ela respondeu. Notícias, talvez. Minha rolagem não trazia nenhuma ajuda ou informação útil, mas ficou claro, através das postagens confusas de pessoas de todo o mundo, que o alcance do que quer que estivesse acontecendo era global. Meu foco se voltou para Ravi, que estava parado no capacho, os olhos colados no olho mágico da porta. Ele não se movia há um bom tempo. Tudo bem, cara? Perguntei. Ele não respondeu, apenas ficou ali, paralisado. Aproximei-me lentamente. Ela está... Ela... Ouvi-o engasgar. Eu o alcancei, dei um tapinha no ombro e o incentivei a se afastar do olho mágico. Ele finalmente o fez, encostando-se na parede antes de deslizar lentamente para sentar no chão. Espiei o corredor pelo buraco do olho mágico. Lá fora, a vizinha, a que estava batendo, parecia ter sido empalada, dizimada, uma explosão de sangue no corredor. O que aconteceu? Senti um zumbido no meu celular. Tirei-o. Uma nova palavra. Novamente. Antes que eu mesmo pudesse processar, ouvi Ravi e Evelyn reagirem. Tem outra mensagem. Diz... novamente. Virei para ver a palavra ameaçadora na TV. Ah, merda. Devemos nos esconder de novo? Hiro chamou.
Assim como Ravi, eu estava em choque. O que acha que devemos fazer, Evelyn? Eu disse, tentando forçar as palavras para fora da minha boca. Você teve um bom instinto da primeira vez. O que você pensa? Quanto tempo você acha que temos? Ela perguntou. Quanto tempo se passou entre a palavra esconda-se pela primeira vez e senti aquela presença no armário? Deve ter sido uns 10 minutos? Ouvi Ravi murmurar, quase sem vida. Eu não sei. Então Evelyn se interrompeu. Espera, o que você acabou de ver lá fora? Ela começou a se aproximar da porta. Eu a impedir. Eu não acho que é bom você ver. Você está falando sério? Sim, eu disse, percebendo imediatamente que mentir talvez tivesse sido mais inteligente. Não podemos assumir que temos a mesma quantidade de tempo, Ravi acrescentou. Fui com minha proposta. Tentamos o mesmo lugar? Hiro começou a andar de um lado para o outro, pensando, batucando o pé. Se pensarmos bem, disse para nos esconder e nós nos escondemos. Agora diz novamente. E obviamente isso significa que o que quer que tenha acontecido vai acontecer de novo. Ele nos lançou um olhar como se pudesse ver em nossas expressões exaustas o que esperava do outro lado da porta. Isso é um ótimo resumo, cara, eu disse. O que eu quero dizer, ele disse com dificuldade, é que quando você brincava quando criança, se continuasse escolhendo o mesmo lugar várias e várias vezes, eventualmente eles te encontrariam. Estamos mesmo tentando aplicar algum tipo de lógica a isso? Ravi murmurou. Evelyn se fortaleceu. Acho que ele está certo. Eu não consigo acreditar que estou dizendo isso, mas precisamos agir por instinto. E meu instinto me diz para escolhermos lugares melhores desta vez. Mas lugares? Faz parecer que devemos nos separar. Eu disse, olhando de volta, percebendo lentamente que o espaço limitado com que tínhamos que trabalhar fazia essa sugestão para ter mais sentido do que eu gostaria. Virei-me para Ravi. Para onde todos nós deveríamos ir? Ele balançou a cabeça, massageou a testa algumas vezes, como se para trazer de volta a realidade. Nós vamos... Ele começou, pensando. 2 debaixo da minha cama. Ele fez uma careta, deixando os neurônios colidirem em sua mente. Um de nós no armário de utilidades e outro no armário da lavanderia. Ele se levantou e apontou. Um dos armários estava bem atrás de mim. Então vamos agora! Meus olhos se desviaram para Hiro e Evelyn, que correram para o quarto. Ravi me deu um aceno antes de entrar no armário de lavanderias e se espremer desajeitadamente com a máquina de lavar e secar, fechando sua porta. Entrei no armário de utilidades e fechei o meu. Ou melhor, tentei. A porta não trancava. Droga! Eu disse. Ravi, a porta não está! Mas então, lutei contra a vontade de dizer mais alguma coisa. Se o tempo tivesse acabado, eu teria comprometido meu esconderijo e comprometeria o dele também se continuasse falando. Tentei mais algumas vezes fechá-la. Então, aterrorizado, me comprometi a segurar a maçaneta e manter a porta fechada. Tentei controlar minha mão trêmula e a respiração acelerada enquanto o silêncio me dominava novamente. Silêncio completo. E então, aquela presença. Senti um leve puxão na porta. Mantive meu aperto firme, mas não tentei forçar. Não queria estragar tudo. E novamente, parou. A sensação desapareceu. Esperei 15 segundos antes de dar uma olhada furtiva no meu celular para ver que o aviso de novamente tinha sumido. Ouvi o som da porta de Ravi se abrindo primeiro. Em seguida, abri a minha. Ele estava emocionado. Eu esqueci que a porta... Porra, eu fiquei com medo, cara. Eu estava... Tá tudo bem, eu sei. Eu até te ouvi chamar, eu entrei em pânico e pensei que... Estamos vivos, cara, isso que importa. Estamos bem, estamos... E imediatamente me lembrei de que não éramos só nós. Evelyn e Hiro. Certo, ele disse.
Corremos para o quarto dele. Nada a princípio. Os dois ainda não tinham saído. Por um momento, o pensamento horrível de que estaríamos puxando seus cadáveres debaixo da cama me invadiu. Gente, eu disse, a barra está limpa, rápido! Silêncio. Por um bom tempo, antes de finalmente saírem inteiros e vivos. Ok. Enquanto eles passavam de rastejar para curvar-se e ficar em pé, eu queria abraçá-los, abraçar a todos, por um segundo que fosse. Senti uma nova apreciação pela vida em seus rostos e personalidades. Outro zumbido no meu celular. Dei uma olhada na nova mensagem. Dizia: hora do intervalo. Soltei um suspiro de alívio e mostrei a mensagem aos outros. Acho que isso é bom, Evelyn disse. Assim podemos respirar depois dessa porra de loucura. É, mas e depois? Ravi perguntou. Vai continuar assim até quando? Entramos juntos na sala de estar, nervosamente. Nem tivemos um segundo para assimilar tudo isso, Evelyn disse novamente. Algo em mim não me parecia certo. Não me dava uma boa sensação. Hey, Eve, como você soube que deveríamos ter ficado no armário por 5 minutos? Hiro perguntou, de forma um tanto incisiva. Notei um leve aborrecimento em seu rosto com a pergunta. Eu não sabia de nada, foi um palpite, mas quero dizer, sim, vocês tiveram uma sorte do caralho de eu estar aqui e insistir, porque, porra, vocês estavam sendo teimosos. Hiro ostentava uma expressão estranha enquanto a olhava. Certo, parece que você quer dizer algo mais? Ela perguntou. Por que eu iria? O que te faz pensar que eu... Ravi interrompeu Hiro, colocando-se entre os dois. Pelo amor de Deus, mantenha a cabeça no lugar, gente. Mas enquanto ele dizia isso, e talvez fosse apenas uma aberração da minha mente, não pude deixar de sentir algo significativo se agitar dentro de mim. Algo realmente em chamas, como se, mesmo com um rosto sério, ele estivesse escondendo um sorriso interior com o que estava acontecendo. Hiro, acho que você está focando seu ceticismo na direção errada, eu disse. A expressão de Ravi se tornou irritada, o que praticamente confirmou tudo para mim. Não acho que você deveria ficar bravo com a pessoa que nos salvou pela primeira vez, eu disse, tentando não enfatizar, gesticulando para Evelyn. Mas ao olhá-la, algo também parecia errado ali. Eu me contive. Mas então, algo ainda mais óbvio me atingiu. Peraí, Ravi, você tentou me matar. E de repente, eu estava o encarando. Meu temperamento subindo por toneladas métricas a cada segundo, como se estivesse começando a fazer sentido. Evelyn e Hiro se juntaram a mim. Ravi parecia incrédulo. Eu já admiti e me desculpei com a porta. Eu confessei a você. Por que está tentando piorar as coisas? Ele estava tentando acalmá-los. E então, notando que nos aproximávamos, ele recuou em direção aos armários da cozinha. Apontou para mim. Você estava com seu celular quando isso aconteceu pela primeira vez, ele disse, como se estivesse tendo sua própria revelação. Você estava esperando. Você estava esperando que começasse. Nossa, cara, isso nem faz sentido. Você tá querendo distrair o grupo, eu disse, certo de que não podia confiar nele. Mas quando meus olhos se voltaram para Evelyn e Hiro, percebi que não podia confiar neles também. Não podia confiar em ninguém. Ainda assim, Ravi precisava ser o primeiro a ir, o primeiro a ser eliminado. Ele pegou uma faca do armário e apontou para nós, e apenas o menor pensamento no fundo da minha mente me dizia que estávamos sendo manipulados, que era tão incrivelmente óbvio que o que quer que fosse aquilo tinha controle sobre nós. Mas, infelizmente, essa compreensão era acadêmica para mim, no máximo, enquanto eu continuava controlando uma cadeia após outra de pensamentos e emoções se conectando, tudo se encaixando, a lógica sólida, minhas emoções inflamadas. A hora do intervalo, Evelyn disse, está nos separando. Claro que ela saberia disso, não é? Se ela estivesse envolvida. Todos nós a olhamos. Eu observei qualquer movimento súbito de um dos traidores. Desgraçados. Mesmo 1 milímetro de mudança não me escaparia.
está nos dominando, está nos inundando com uma raiva que não é nossa, por mais real que pareça. Ela virou o celular para nós, nos convidando a ler claramente. Hora do intervalo. Não podemos ceder a isso. E aquela pequena parte sensata de mim assumiu o controle. Mesmo que eu estivesse certo com cada fibra de mim de que ela, ou Ravi, ou Hiro, eram a fonte de tudo que estava acontecendo. O aperto de Ravi na faca se intensificou enquanto ele e o resto de nós permanecíamos no estranho equilíbrio de nosso impasse quádruplo. Todos vocês podem estar envolvidos, pensei comigo mesmo antes de sentir uma leveza me dominar, como uma fome insaciável que desaparece ou um medo extremo que se dissipa quando você percebe que o barulho no seu quarto não era uma pessoa, mas sim algo caindo. Minha sensação de inquietação e paranoia se foram. A tela do meu celular voltou ao meu plano de fundo padrão. É difícil descrever como me senti. Lucidez? Vergonha? Olhei para Ravi tristemente, com a cabeça baixa enquanto ele guardava a faca em seu lugar. Hiro se virou para Evelyn primeiro. Me desculpa, ele disse. Depois para Ravi. Desculpa, gente. Nós merecemos isso. Isso foi uma puta loucura, Ravi disse. Como uma montanha russa de emoções ferrada. Eu não era eu de jeito nenhum, Hiro disse. Como se algo estivesse em mim e era... Tudo bem, cara. Eu estava ficando cansado de dizer isso e, certamente, de todos, não merecia conceder perdão depois de onde minha própria cabeça estava há 30 segundos atrás. Precisamos anotar algo, tipo, que somos suscetíveis. Não esqueçam. Ravi começou. Só precisamos lembrar de manter a cabeça no lugar. Eu interrompi. Lembre-se de quem somos. Mas acho que o medo de que uma nova mensagem surgisse em nossos celulares o impulsionou a começar a vasculhar por papel, a rabiscar algumas palavras nele enquanto o resto de nós tentava absorver o alívio de nada estar acontecendo. Cada meio segundo era um luxo. Eu queria pedir desculpas mais umas 20 vezes, algo que eu tinha certeza que não era um sentimento exclusivamente meu. Eu sinto que estou me perdendo, eu disse. Parecia que eu estava em um sonho a essa altura. Eu também, disse Ravi. Somos 3, Hiro disse, nos olhando cuidadosamente. Provavelmente vamos todos morrer. Deveríamos dizer nossas últimas palavras, eu acho. Não fale assim. Quantas pessoas você acha que estão mortas lá fora? Hiro perguntou. Fui para a TV, temporariamente livre mais uma vez dos mandamentos. Liguei-a. Naveguei pela página inicial até encontrar uma transmissão ao vivo de um jogo de futebol. Um único ângulo da câmera fixo. Todos no estádio dilacerados. Pessoas no campo, dentro do enquadramento, esvisceradas. Voltei à página inicial, navegando na tentativa de encontrar um programa ao vivo diferente. Cliquei no que parecia ser um canal de notícias que eu nunca tinha ouvido falar antes. A lateral de uma mesa vazia apareceu. Fios que levavam para debaixo da mesa me fizeram pensar que talvez o apresentador estivesse escondido ali. Estamos tentando reportar, ele disse, sabendo que o sinal vai cortar em breve. Eu sobrevivi até agora. Sobrevivi ao que quer que isso seja exatamente. Mas a carnificina das filmagens que vi é extensa. Eu recomendo todos fortemente que... A transmissão foi interrompida pela nova palavra. Procure. Novamente em letras clássicas. E a tela trincou. Depois estilhaçou em um estalo alto, enviando pedaços de vidro para o chão. Assim como a tela do meu celular que eu tinha colocado na mesinha do centro. Assim como todos os celulares nas mãos de Evelyn e Hiro também, caindo reativamente no chão. Um leve kick antes de parar. Eu entrei em pânico. Procure o quê? Eu disse, tentando desesperadamente impulsionar meu cérebro para essa tarefa. Talvez algo fora do lugar? Evelyn disse. E se o objetivo é encontrar o que é que está matando todo mundo?
disse Hiro. Eu não... Eu comecei, mas não consegui sequer formular uma frase. Corri para a varanda lá fora para ver o que era. Algo obviamente para procurar. No céu, na cidade, o que avistei nos arranha-céus vizinhos eram cortinas manchadas de sangue, corpos irreconhecíveis onde as persianas estavam levantadas e, enquanto meus olhos se moviam de um ponto para o outro, uma pista. Uma pequena TV em um dos apartamentos. A tela parecia intacta. Uma palavra nela que eu não conseguia distinguir. 5 letras era o máximo que eu conseguia ver. Está nas telas, eu disse. Precisamos encontrar uma tela que ainda funcione. Corri de volta para a sala. Alguém tem binóculos? Todos me olharam. Por que raios alguém teria binóculos? Ravi disse. É que tem uma tela, eu acho, em um dos outros prédios. Está funcionando. Tem uma palavra, mas eu não consigo ver. Precisamos encontrar outra. Eu não sei, eu... Corri para o escritório de Ravi. Tela do computador quebrada. Ah, droga! Peguei o laptop dele. Estilhaçado. Nada. Bati nervosamente no peito com a ponta dos dedos de ambas as mãos, enquanto os outros também procuravam desesperadamente por algo viável. Eu teria que correr para outro apartamento? Haveria tempo suficiente e... como eu entraria? E então, como um raio em um céu azul, me ocorreu. Ravi, cadê seu celular? Sua voz estava um pouco confusa. Eu não sei, cara. Eu perco ele o tempo todo. Acha ele. Você realmente acha que é isso? Estamos procurando por alguma tela funcionando e a sua é a única que ainda não descartamos. Virei-me para Hiro em seguida. Verifique os outros apartamentos neste andar. Veja se há alguma porta destrancada e, se estiverem, entre, verifique tudo. Celulares, laptops, TV, não importa. Veja se há alguma mensagem intacta em alguma delas. Certo, ele disse, correndo para a porta, abrindo-a, assustando-se com o corpo à frente dela. Quase tropeçando, depois se recompondo e correndo para o corredor enquanto a porta se fechava atrás dele. Em seguida, vasculhamos o apartamento de Ravi. Onde você costuma perdê-lo? Perguntei. Minha cabeça espiou debaixo da cama, espiou nos armários ao lado de Evelyn desesperadamente. Eu não sei, cara, ele disse. É idiota, mas às vezes eu literalmente jogo ele pela sala. Útil, extremamente útil. No banheiro, olhei no armário de remédios, depois de volta para o quarto dele, no guarda-roupa, verifiquei os bolsos de todas as suas calças. Comecei a sentir o inevitável se aproximando. Era nessa rodada que ia nos matar, não era? Eu amo vocês, gente, ouvi Evelyn dizer quase em voz baixa, como se ela também pudesse sentir. Nenhum cronômetro visível contando regressivamente, mas uma sensação no meu peito, um trem se aproximando com a gente amarrada nos trilhos. Ravi correndo para o rack da TV, olhando para trás, depois debaixo dos livros, debaixo das prateleiras. E eu estava de volta na sala, certo de que não havia mais nada. Meus olhos baixando para o jogo doloroso com o qual tínhamos começado em nossa noite mortal. Banco imobiliário. Olhando especificamente para a pilha bagunçada de notas de 50, 20 e 10 ao lado do tabuleiro de Ravi. Eu sabia que a mão dele para trocá-las por nota de 100 era bem ruim. A pilha de dinheiro estava alta, o que fazia sentido, ele estava ganhando o jogo todo, e ainda assim eu me abaixei e fiz uma varredura ainda mais agressiva no local onde tínhamos começado nossa busca desesperada para descobrir seu Samsung Galaxy A35 preservado debaixo do dinheiro falso, com uma única palavra na tela para me saudar. Sorria. E realmente parecia que o tempo tinha se esgotado desta vez. Eu encontrei, pessoal! Temos que sorrir! Gritei como um maldito leiloeiro. Evelyn se virou primeiro do seu lugar na cozinha. O quê? Arranquei o celular do chão e ergui a mensagem para ela. Sorria. Ela imitou minha expressão desconfortável, mostrando todos os dentes. Uma felicidade fingida. Assim como Ravi, que disparou para fora do quarto antes mesmo de ver a mensagem no celular ou meus olhos intensos. Hiro abriu a porta com um estrondo. Eu não consegui encontrar nada, me desculpem, ele gritou.
Ele viu nossos rostos largamente sorridentes, nossos olhos gritando para que ele entendesse a dica enquanto eu tentava articular a palavra, mantendo minha pose. Mas em vez disso, soou mais como Sofia. E no entanto, apesar da cena confusa, com a sorte mais incrível do mundo, ele nos imitou. Ele me mostrou aqueles dentes brancos e perfeitos. Mantive meu sorriso radiante, sentindo uma lágrima de medo escorrer por minhas bochechas, meus olhos grudados no celular de Ravi em minha mão, esperando e rezando para que não fôssemos dilacerados. E a palavra desapareceu. Mostrei a prova ao grupo, e um por um, nossas expressões alegres caíram para nossos habituais semblantes nervosos. Nossos rostos carrancudos foram restaurados. Um suspiro coletivo. Eu não aguento mais essa porra! Disse Ravi. Eu sei! Evelyn acrescentou. E, ao contrário de alguma das pausas que nos foram concedidas no passado, eu já avistava uma nova mensagem no único celular funcionando que restava na minha mão direita. Dizia: a ponte para o sacrifício. Eu podia sentir os olhos do grupo em mim. Não conseguia esconder a angústia. O quê? Ravi perguntou. Está dizendo a ponte para o sacrifício, eu disse, quase incompreensível. AJ, o que disse? Evelyn perguntou. Inclinei o celular para que pudessem ler. Eu não conseguia dizer as palavras mais alto. Meu corpo não permitia. Abaixo das palavras, um cronômetro estava correndo. Um que já marcava 1 minuto e 45, 1 minuto e 44, 1 minuto e 43. E no entanto, todos nós ainda precisávamos de mais segundos para assimilar. Eu me senti derrotado desta vez. De verdade. Tudo bem, disse Ravi, rompendo o padrão de espera. E aí, a gente conversa sobre isso com o tempo que nos resta? Talvez todos nós concordemos em alguém para apontar. Quer dizer, quem diabo sabe pelo que eu tenho que viver? Hiro disse em seguida. Minha mãe, meu pai, meus irmãos. Eu nem pensei neles esse tempo todo. Provavelmente, todos eles já estão mortos. Evelyn sorriu suavemente para nós. Eu só tenho vocês agora, disse ela. Então, que se dane tudo isso, disse ela, apontando imediatamente para si mesma, quase me fazendo morrer de medo de que ela fosse despedaçada ali mesmo. Mas o contador ainda estava diminuindo. Eu me sacrifico por vocês, pessoal, disse ela sem hesitar. 1 minuto e 12, 1 minuto e 11, 1 minuto e 10. Hiro apontou para si mesmo. Que se dane! Sabe de uma coisa? Eu me sacrifico também, disse ele. Olhei para ele, quase nervoso, exasperado. Sério? Depois de tudo isso, pessoal? 1 minuto e 7, 1 minuto e 6, 1 minuto e 5. Se o inferno existe, disse Ravi, é improvável. Mas que se dane! Talvez a gente escape dessa. Ele curvou o dedo indicador para trás, em direção a si mesmo. Vou assumir o controle desse jogo. Eu apenas olhei para eles. Era estranho sentir uma enxurrada de pensamentos egoístas me invadir de uma vez. 40, 39, 38. Apontei para mim mesmo também, como se estivéssemos todos jogando O Mestre Mandou ou algo assim. 33, 32, 31. Olhei com admiração para meus velhos amigos, os amigos mais antigos que eu já tive em toda a minha vida estúpida. E então, olhei para o tabuleiro do banco imobiliário que estávamos jogando. Era um jogo realmente horrível. Eu não entendia porque sempre nos submetíamos a ele. 27, 26. Olhei a pilha de dinheiro em estacionamento grátis. 23, 22. O único jeito de tornar o jogo divertido era jogar com regras absurdas. Regras da casa. 20, 19. Espere, eu disse. Siga-me. Corri até a porta. Abri e a mantive aberta pelo resto do tempo.
15, 14, 13. Apontei para a vizinha morta de Ravi no corredor em frente à porta. Mônica. Não sabíamos com que estávamos lidando até ela morrer. O sacrifício dela nos deu uma chance, eu disse, quase olhando para cima como se estivesse falando com o que quer que estivesse nos infligindo esse terror. Eu sabia que era exagero. 9, 8. E provavelmente perdemos muita humanidade desde então. Então, desculpe, eu disse, apontando para ela. E obrigado, Mônica. 6, 5. E meus melhores amigos também apontaram para ela. Uma maneira realmente mórbida de encerrar as coisas com um desculpe e um obrigado, escapando deles como provavelmente suas últimas palavras. Eu realmente interrompi um momento bastante agradável por causa dessa estranheza. 3, 2, 1, 0. Regras da casa, eu disse. E então me preparei para isso. Dor depois da aniquilação. Mas nada aconteceu. Em vez disso, o celular de Ravi na minha mão apenas exibiu fim de jogo. Antes de voltar para a página inicial de Ravi. Pareceram 10 minutos parados ali, antes de finalmente entrarmos em fila indiana como um grupo de zumbis educados. Eu não sabia o que pensar do que tinha acontecido, o que fazer, quem contatar, o estado do mundo, o que estava acontecendo ao meu redor. Sentei-me novamente no tabuleiro do banco imobiliário. Os outros também se sentaram. Acho que é minha vez, eu disse lentamente. Peguei os 2 dados, joguei. Deu 10. Movi meu peão por cada casa até parar no aeroporto. Você quer comprar? Perguntou Evelyn. Pensei nisso por muito tempo. Finalmente respondi. Claro.